pôster ele tem um apelo visual, ele tem que ser informativo por si só. Então, no pôster, a gente destaca aqui os itens que tem que constar. Uma introdução, os objetivos, né? Aqui os objetivos, a gente geralmente pede um objetivo geral, material e métodos, a metodologia ela tem que constar aqui, né, no pôster, foi utilizado para o trabalho, como a gente já falou, essa parte é extremamente importante por uma questão, né, científica de poder repetir, né, até o experimento. Os resultados e discussão, né, as conclusões, a conclusão, conclusões ou ainda a possibilidade de considerações finais, as referências que são obrigatórias, né, isso aí tem que constar lá. Né? Então, esses itens é o que a gente vai tratar agora na estrutura do pôster. Então, o pôster ele vai ser um reflexo daquilo que foi proposto no projeto inicialmente. Tá? Bom, manter a formatação geral, vocês não podem alterar o template dele, vocês têm liberdade para trabalhar dentro do template, não pode haver alterações, tá? Mantendo as cores escolhidas, os logotipos, as instituições de fomento, os apoios, a formatação geral, fora algum ajuste, né, alguma fonte, um pouco uma caixa, tudo bem, mas não pode ter uma alteração muito grande nessa estrutura. E aqueles itens que eu citei anteriormente têm que estar presentes. Como aspecto geral, então, eventualmente as caixas textuais podem ser alteradas. Gente, quando essas caixas textuais, o painel está configurado para 2 colunas, tá? Vocês não podem desalinhar essas colunas, vocês podem mexer nas caixas vertical para aumentar um pouco, diminuir um pouco conforme o texto, conforme a imagem que vocês querem colocar. Mas vocês não podem sobrepor as colunas ou alterar essas colunas. Tá? Então, essas caixas têm que ser mantidas no alinhamento que está proposto no painel em 2 colunas. Vocês podem e devem utilizar material visual no painel de vocês. Gráficos, gravuras, fotografia, mapa, desenho, tabela, quadro, alguma fórmula, algum modelo. Usem a parte visual. O painel é para isso, para que tenha um apelo visual e que as pessoas se interessem pelo material de vocês. Tá? Se você pega um painel repleto de texto, dificilmente alguém para olhar aquilo. Então tem que ter algo estruturado visualmente para que seja agradável para o leitor se interessar, né, por aquele material. Tá? Então, isso vai ajudar bastante se você tem um apelo visual melhor para o painel. O tamanho já está definido, gente. Vocês não podem mexer no tamanho, tem que ser mantido. Depois de trabalhar naquele material, vocês simplesmente vão salvar ele em PDF, mas não mexam na configuração da estrutura do painel. Tá? Segue uma medida aí de 60 por 90. Então, esse é o tamanho que já está configurado no template de vocês. Os dados de identificação. Então, tem um espaço lá para o título do trabalho, né, aquele cabeçalho azul bem em cima. Tá? Depois do título do trabalho, o nome, né, dos alunos, quantos alunos estiverem participando aí do grupo, né, o nome, sobrenome, o orientador ou orientadores, né, mais de um professor. Então, vem em seguida. E depois a afiliação, os dados aí. Ano da escola, a escola, o e-mail da escola. Então, esses são os dados de identificação do trabalho. Essas informações vão ser colocadas nessa primeira caixa ali. Bom, na introdução. A introdução, gente, ela tem que partir do pressuposto que o painel ele é uma representação de um trabalho científico. Tá? Eu não tenho muito espaço, mas eu tenho que escolher algo para colocar na minha breve introdução que eu vou fazer e dar o contexto desse trabalho. Aqui eu vou ter que colocar os resultados então da pesquisa, né, de forma completa ou parcial, dependendo do que for feito a análise. Né? Então o painel tem esse objetivo de mostrar os resultados, então não adianta você gastar o seu espaço todo na introdução e botar pouquíssimas informações lá nos resultados. Né? Isso não tem sentido. Né? Então o painel ele tem que ser informativo em relação aos resultados. Justificar o motivo da pesquisa. Tá? Então, na sua introdução, em algum momento aí da introdução, pouco depois aí daquela ideia inicial, é interessante que venha a justificativa do trabalho. Eventualmente, aqui na introdução, gente, vocês podem colocar alguma ilustração. Não é um enfeite, tem que ter um objetivo. Se optarem por uma imagem, vocês vão colocar obrigatoriamente uma legenda da figura, a fonte de onde saiu aquela figura, e no texto eu tenho que ter uma chamada para aquela figura. Se aquela figura se refere à justificativa, ela tem que vir logo depois da frase da justificativa. Uma chamada lá, figura 1. Aqui um exemplo, ó, figura 1, e eu vou botar ali, ó, fonte, autor, vírgula, ano, né, da onde saíram as imagens. Se for minha,
autor, né, fonte autores, vírgula, 2021. Eu tenho que incluir, então, os objetivos. Os objetivos aqui, gente, também vai ser um reflexo daquilo que foi escolhido para o projeto. No item objetivo, gente, só vai texto. Não dá para botar figura, nada, nenhuma imagem no item objetivo. Na parte de materiais e métodos, bom, aqui eu vou definir bem a metodologia. Aqui você vai detalhar, então, a parte toda instrumental, como você fez, os equipamentos que você utilizou, a metodologia em relação à execução do trabalho. Aqui é tudo detalhado, no máximo possível, em relação a esse passo. Aqui uma opção que eu posso dar para vocês, gente, é a utilização de figuras, tá? Você pode usar uma figura aqui na metodologia que muitas vezes é melhor do que escrever. Às vezes um esquema ele gasta menos, fica muito mais visual e rapidamente o leitor entende o que foi feito. Tem que ter legenda, tem que ter chamada no texto e fonte. Tá? Então aqui, ó, figura 2, aqui é de método, então estou detalhando ali uma armadilha que eu coloquei ali, ó. Então A e B, fonte é minha, as fotos são minhas, então autores 2021. Os resultados e a discussão, tá? Então aqui a gente vai colocar realmente os resultados que eu tenho do trabalho. Então aqui eu vou poder usar gráfico, tabela, figura, né? Então legenda em tudo. Devo incluir no texto a chamada para cada item. Então, nos resultados, eu preciso chamar uma quantidade de tabela. Então, tabela 1. Eu tenho lá a ilustração lá, então eu vou chamar o gráfico. Cuidem que a chamada de gráfico, gente, é uma chamada de figura, tá? Também. A gente não coloca gráfico 1, gráfico 2, é figura 1, figura 2. Aquilo ali é uma figura. Então, usem o termo figura quando você estiver tratando para gráfico, fica melhor. É importante, gente, vocês colocarem alguma discussão nos resultados. Um exemplo de tabela que vocês podem colocar, gente, aqui, ó, é um quadro. Os gráficos, então, gente, vocês chamem de figura. Então, essa aí é uma figura. A questão da conclusão. Bom, se eu optar em colocar uma conclusão, né, ela é algo definitivo. A saída dos resultados é algo definitivo. É uma frase, né, curta, né, bem afirmativa. Então, isso é uma estrutura para a conclusão, ou conclusões, né, do teu trabalho. Aqui é só texto. E eu vou conferir a tua conclusão em relação aos teus objetivos. Eu tenho que olhar os teus objetivos e ver a conclusão. Se você optar pelo item considerações finais, você não vai botar conclusão, vai botar considerações finais. Então, se eu escolhi esse tipo, né, de finalização, eu estou colocando ali que ele existe alguma possibilidade de reflexão, ele não tem uma conclusão, um fechamento definitivo, pode ser feito algumas revisões. Referências. Bom, aqui é obrigatório, ela tem que estar presente, as referências que foram utilizadas no teu painel. Não dá para ter referência ali que não foi usada, ou referências que estão citadas e não aparecem lá no final. Tá? Só texto também aqui. Então a estrutura segue esse padrão aqui. Título, dados de identificação, em seguida ali a sua introdução, o objetivo, ou objetivos aqui. Você vai colocar aqui só texto. A metodologia, a parte de materiais e métodos. Aqui o texto, você vai optar ou não também para colocar uma ilustração. Depois, nos resultados, aqui eu vou tentar trabalhar com gráfico, uma tabela, ilustrações, imagens, não tem problema. Então, quanto mais rico o visual ficar, melhor. Depois ali, seja uma tabela, seja um gráfico. Depois, as suas conclusões ou, se optarem, as considerações finais. Depois ali vem as referências. Essas, gente, são algumas informações assim gerais. Tem o template, sejam criativos com aquilo que vocês podem ser criativos, mas não sejam criativos com normas a serem seguidas.